Você vai conhecer agora uma vida que não se parece com nenhuma outra. Um homem que sofre de paralisia cerebral decide encarar o desafio de escalar uma montanha de 900 metros. Essa paralisia impede o americano Steve Wampler de falar e se mexer normalmente, mas não tira a energia que ele tem de viver. Steve é pai de 2 filhos e dirige uma fundação que ajuda crianças com deficiências. A reportagem emocionante é do correspondente Rodrigo Alvarez. Não se preocupe tanto assim com o alpinista. Steve Wampler está passando o maior aperto, ainda não tem certeza se vai aguentar a subida de quase 1 quilômetro, mas já enfrentou momentos muito mais difíceis. Isso foi antes mesmo de nascer. Sem oxigênio por quase 6 minutos, preso no útero da mãe, o bebezinho chegou muito perto da morte até que foi, enfim, resgatado pelas mãos do médico. Em sua primeira escalada, Steve foi acompanhado de 3 alpinistas profissionais. Todos sabiam que não seria nada fácil passar 6 dias na vertical, principalmente porque em condições normais, a subida acontece num único dia. E apesar de toda a valentia, por 2 vezes, o alpinista pensou em desistir. Fazia mais de 30 graus, ventava e eu não tinha água. Não tinha nem saliva na minha boca, não suava mais. De repente esfriou muito e comecei a pensar, isso não está nada bem. A água estava com os companheiros e Steve precisava escalar ainda uns 30 metros para chegar até eles. Eu nunca fiquei desidratado daquele jeito, então eu não sabia o que esperar e pensava, ok, se eu não melhorar, vou ter que chamar o helicóptero. Como dá para perceber, a paralisia cerebral que resultou das complicações do parto limita os movimentos do corpo, mas não afeta em nada a inteligência do alpinista. E, por favor, jamais tenha pena de Steve. Ele acharia um absurdo. É um dos caras mais divertidos e felizes que você pode conhecer. A gargalhada foi só a primeira de muitas ao longo da nossa conversa na casa dele em Coronado, na Califórnia. O alpinista riu à beça também quando eu disse que o achava completamente louco por aquela aventura. E ainda sorrindo, ele respondeu, muito obrigado. Como você pode perceber, Steve ri também de satisfação. Foi o primeiro homem com paralisia cerebral a escalar a El Capitan, a montanha de 910 metros de altura que fica na parte central do Yosemite Park, na Califórnia, e que, na opinião dele, é a mais assustadora do mundo. Desistir não seria nenhuma vergonha. O esforço era astronômico e o alpinista quase perdeu a cabeça. Minha adrenalina subiu tanto, eu estava num estado mental diferente, assustado. Eu estava quase tendo alucinações, mas antes disso eu bebi água, descansei e consegui voltar ao normal. Steve é pedra dura, jamais se deixa vencer. Durante mais de 1 ano, malhou em média 5 horas por dia, fazendo até 1.800 repetições de um único movimento. No primeiro dia na montanha, subiu quase 200 metros, enfrentando 9 horas de escalada. Nos 2 dias seguintes, mais de 7 horas. E nesse ritmo, o alpinista avançou grande parte do trajeto. Até que... Teve um momento no 4º dia em que eu tive que pedir ajuda. Eu estava pendurado na encosta e precisava subir uns 10 a 15 metros pela corda, o que eu demorei quase 6 horas para fazer. Perto da exaustão, na véspera da data prevista para chegar ao cume, Steve reduziu a jornada para apenas 3 horas. Descansou nessa lona improvisada, encostado na pedra, como quem relaxa no sofá de casa. O homem que praticamente nasceu numa cadeira de rodas teve 1000 desculpas para desistir dos desafios e viver se lamentando. Mas os pais o trataram exatamente igual aos outros irmãos. E Steve nunca se sentiu especial. Fez grandes amigos brincando com os meninos do bairro, estudou em escolas públicas convencionais, se formou em engenharia ambiental pela Universidade da Califórnia e, não satisfeito, o engenheiro inquieto decidiu que estava pronto para casar. No começo eu fiquei muito assustada, conta Elizabeth Wampler. Não sabia o que dizer para ele. Eu sofria por ele. Achava que ele sofria, que ele não tinha amigos e não queria vê-lo nunca mais para não ferir os sentimentos dele.
Só que eu tinha acabado de me mudar para cá e encontrei com Steve em 3 festas diferentes. Então me dei conta de que ele era muito inteligente, divertido e carinhoso. Mas nunca pensei em sair com ele. Até que numa noite, ela continua, ele me convidou para jantar, eu aceitei, gostei, e ele começou a me mostrar que poderíamos ter uma vida normal. Normal? Normalíssima. Steve e Elizabeth têm 2 filhos, 2 cachorros e um gato. Trabalham juntos no escritório que fica nos fundos da casa, se divertem e passeiam juntos o tempo todo. Bom, hoje é sábado, são 11h40 da manhã e o Steve, além de muito ocupado, é um pai extremamente dedicado. Ele vai saindo agora para cumprir uma missão importantíssima, um compromisso inadiável. Quem veste a camisa 12 é Charlotte, a caçula da família. Toda vez que tem jogo, o pai coruja fica assim impaciente. E do meu lado, diante da filha, ele fez uma reflexão. Nunca poderia imaginar que um dia eu ia casar e ter filhos. É um sentimento muito forte. Você deve estar orgulhoso, eu interfiro. E ainda com os olhos marejados, ele responde: sim, acho que sim. No 6º e último dia da escalada, o alpinista deu mais uma prova da persistência que o acompanhou ao longo de seus 42 anos. Pegou pesado por quase 10 horas até finalmente conquistar a maravilhosa montanha. Quando já estava lá em cima, ele recebeu uma forcinha dos amigos. Também, quem aguenta com esse equipamento? E, enfim, admirou a natureza de um lugar onde poucas pessoas tiveram o privilégio de estar. Chorar era quase uma certeza para alguém que se entrega tão intensamente às emoções dessa vida. Mas se a essa altura da vida, Steve já era um homem casado, pai de 2 filhos, engenheiro formado, bem-sucedido, para que então se arriscar numa aventura tão perigosa quanto a escalada de uma montanha? Ele tem pelo menos 250 respostas para essa pergunta. São as 250 crianças com deficiência física que todos os anos fazem aventuras no acampamento Rocky Lake. Foi por causa delas que, em vez de desistir, Steve botou ainda mais força na subida. Com a ajuda dos patrocinadores, depois da conquista da montanha, ele conseguiu arrecadar dinheiro para mais alguns anos de trabalho no acampamento e acabou conquistando algo que jamais planejou. O efeito que eu não esperava foi a reação das pessoas. Muitos pais que agora olham para os seus filhos de maneira diferente, sabendo que eles podem fazer mais do que imaginaram. Agora elas podem dizer: esse cara anda numa cadeira de rodas e consegue tudo isso. Então não há motivo para você não ir a uma universidade, se casar e ter filhos, trabalhar, comprar uma casa. Acho que isso abre caminho para muita gente. How was that, Steve? Say hi. Awesome. Sem dúvida, Steve. Foi um feito impressionante. Are you up for a party?